Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Yasmin Fernandes, de Ética e Cidadania. Hoje nós vamos iniciar uma aula muito interessante e que eu recomendo, como professora de Ética, professora de História, que vocês levem para a vida de vocês e que vocês exerçam a cidadania de vocês sempre direcionada nesse tema. Nós vamos iniciar a matéria Viver Dignamente, em que a gente vai dar uma olhada em situações dignas e indignas e analisar algumas causas de desigualdade social. É algo que às vezes a gente pensa muito longe da gente, né? Graças a Deus nós temos onde dormir, nós estudamos, temos o que comer, então a gente se coloca num campo um pouco distante da desigualdade social, mas é um tema que precisa ser pensado e discutido, debatido e combatido por todos, porque todos nós fazemos parte do mesmo campo social, todos nós somos seres humanos e quando a gente deixa de se indignar com alguma situação que coloca o outro abaixo do esperado, abaixo do recomendado, então a gente está perdendo um pouco da nossa humanidade também. Essa questãozinha aqui, essa imagem, ela é sempre muito aparente nas provas de ética, nas provas de história, de português, porque ela faz uma comparação entre a igualdade, tá vendo? Todos estão com o mesmo tamanho de caixotinho, da equidade, aqueles que não precisam não ganham um caixotinho, aqueles que precisam de um ganham um, e aqueles que precisam de dois ganham dois. Bastante interessante, né? E a terceira mostra a realidade, que é como nós vivemos. Muitos com muito, poucos com pouco e muitos com muito menos. Então, a gente acaba vivendo numa sociedade em que existem bilionários, trilionários, que acumulam uma porção da riqueza para eles mesmos. Eles têm muito e continuam acumulando muito. Mas vocês acham que a maioria das pessoas no mundo, dos 7 bilhões de seres humanos, vocês acham que a maioria é bilionária? Vocês acham que a maioria é milionária? Não é, né, pessoal? Na verdade, a maioria não tem o que comer todos os dias, a maioria não tem casa própria. Na verdade, a maioria não tem nem onde morar dignamente. A maioria, vou falar só do nosso país, 60% da população brasileira não tem acesso a um celular. Vocês têm noção do que é isso? Para vocês, um celular hoje é o mínimo para uma vida digna. Mas 60% da nossa sociedade brasileira não possui um celular, não sabe nem mexer, nem imagina, nem tem a perspectiva de ter um celular, tá? Então vocês vão dar uma lida nos textinhos que eu coloquei para vocês. Eu falo da questão emocional também, porque a questão financeira ela nos coloca em polos diferentes. Quem tem dinheiro vai ter boa educação, vai ter boa alimentação e vai ter boa moradia. Provavelmente terá um bom trabalho. E quem não tem vai ficar com menos, né? Vai estudar onde dá, se conseguir estudar, se tiver sorte de estudar, vai morar onde der para morar e vai comer o que tiver para comer. Isso também está causando aquele mal do século, né? Aquele mal emocional, a depressão, a ansiedade, a incerteza. Que também aparece essa charge, pai, eu quero morar naquele mundo, porque eles estão morando num casebre, com sujeira, sem saneamento básico, e do outro lado tem prédios bonitos, né? A gente pode imaginar, pode usar um pouco a imaginação. São mundos diferentes. Enquanto uns sobrevivem com muito pouco, outros têm muito, têm demais. Então a evolução econômica ela ocorreu? Ela ocorreu. Nosso PIB cresceu, mas a gente precisa também do IDH, a gente precisa do nosso índice de desenvolvimento humano, a gente precisa que todos tenham moradia, que todos tenham um bom emprego, que todos se alimentem bem, que todos estudem, que todos tenham capacidade de chegar numa universidade pública ou privada, dependendo de suas condições. Então, se a evolução econômica ocorrer juntamente com uma evolução social, se tudo que a gente paga em imposto for revestido em trabalho, em educação, em moradia, em saneamento básico, em habitação, aí sim nós estamos fazendo um bom trabalho, aí sim nossos governantes estão fazendo um bom trabalho. Mas se isso não ocorrer,
Se isso não ocorrer, infelizmente, nós vamos passar pelo nosso caos social, que é o que nós estamos passando agora. Desculpa, pessoal, é a rinite, né? Vocês bem se lembram que a professora de vocês sofre com uma rinite crônica, não tem jeito. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês pensem. Enquanto algumas poucas pessoas estão vivendo em verdadeiros castelos e acumulando riqueza, outras estão vivendo na miséria e não tem o que fazer. Então, pessoal, enquanto a gente tem que absorver esse tema e pensar e levar para a nossa vida e para as nossas escolhas. A gente pode ver, eu coloquei alguns exemplos, se todos tivessem acesso a uma boa saúde, uma boa moradia, vocês acham que os hospitais viveriam lotados? Vocês acham que os empregos informais, seria tão disseminada essa questão do emprego informal? Ou vocês acham que seria mais correto que os empregos estariam cada vez mais com carteira assinada, com todos os direitos direitinho estabelecidos por lei? A diferença entre os mais ricos e os mais pobres é gritante. E nós vemos isso nos jovens. Quantos jovens pobres não têm tantas experiências e tantas oportunidades quanto os jovens mais ricos? Então nós precisamos dar as mesmas oportunidades para todos. É o que diz nossa Constituição. Outro ponto que eu quis ressaltar aqui é que nosso modelo de vida ele é individualista. Ele separa as pessoas em classes sociais. Então a gente fica pensando, a gente tem muito, a gente está feliz. E a gente não está se importando com quem tem pouco. A gente esquece de olhar o outro como um ser humano. E não como alguém separado da gente, que não tem nada a ver com a gente. Falei mais um pouco dos impostos, a má distribuição de renda, que é quando a gente paga o imposto chega para o governante, mas ele não distribui corretamente. Pessoal, leiam e façam os deveres da página 12 até 14. Fiquem com Deus. Até mais.